E o Departamento de Trânsito do DF instalou barreiras eletrônicas sem comprovar a necessidade dos equipamentos. A decisão não agradou a população. Nas cidades, a velocidade máxima permitida geralmente é de 60 km por hora. Apenas em alguns trechos é permitido andar a 80 km. Ainda assim, o excesso de velocidade é uma das principais causas de acidentes no trânsito. Só no Distrito Federal, em 2009, foram registrados 383 acidentes com morte. Para combater os exageros dos motoristas, só mesmo com radares ou barreiras eletrônicos. Mas antes de instalar esses equipamentos, o Estado precisa atender às exigências do Conselho Nacional de Trânsito. Entre elas, informar as causas do monitoramento, o número de acidentes na via e os fatores de risco. O objetivo de todo esse estudo é evitar que a fiscalização eletrônica seja instalada por motivos subjetivos ou apenas para fins de arrecadação de multas. No Distrito Federal, o Departamento de Trânsito instalou mais de 100 barreiras eletrônicas sem comprovar a necessidade dos equipamentos. A decisão não agradou. Tem que ter um estudo primeiro para ver se existe realmente um fluxo de veículo relativo que comporte um tipo de sinalização dessa natureza. Eu acho que deve haver um estudo antes de colocar a barreira. O descumprimento das normas pode resultar no cancelamento das multas emitidas pelo Departamento de Trânsito. Este especialista explica como o motorista deve agir em casos como esse. Inicialmente, o cidadão precisa solicitar ao Detran uma certidão que diga quando que aquele equipamento eletrônico que multou foi instalado e se ele tem ou não o estudo técnico previsto nas resoluções do CONTRAN. Se por acaso o Detran não fornecer no prazo de 15 dias esse documento, o cidadão pode apresentar um mandado de segurança e conseguirá esse documento expedido pelo Detran, que vai servir de prova no processo judicial. Esse processo judicial vai depender da situação do usuário do trânsito. Se ele por acaso ainda não pagou a multa, ele pode apresentar uma ação de anulação. Se por acaso ele já pagou a multa, ele entra com uma ação de repetição de indébito, através do qual se pede ao juiz que determine ao Detran a devolução daquela multa paga indevidamente. Ele também critica a falta de compromisso do CONTRAN com a segurança jurídica com relação ao número de resoluções que regulamentam a fiscalização eletrônica. Na verdade, o CONTRAN editou ao longo de 4 anos, de abril de 2002 a novembro de 2006, 6 normativos tratando sobre a matéria. São 4 resoluções e 2 deliberações. Isso até milita, de certo modo, contra a segurança jurídica, que envolve a estabilidade do sistema normativo, especialmente num âmbito tão cotidiano do cidadão, que é o trânsito. Pois é, com relação às barreiras eletrônicas, o Detran do Distrito Federal informa que a Procuradoria Jurídica do órgão avalia a situação do contrato de instalação e que já está providenciando o estudo técnico das barreiras que foram instaladas sem essa exigência legal. O Detran esclarece ainda que vai se pronunciar após a situação do contrato ser totalmente apurada.